deles vieram mancando, cegos, com os olhos revirados para o nada, com membros atrofiados, corpos dobrados, mãos deformadas, bocas cerradas pelo medo e pela vergonha. Eram crianças puxadas por mães desesperadas, velhos arrastados como fardos vivos, mulheres sangrando havia anos, homens com espíritos gritantes morando em seus ossos, e todos eles tinham um único alvo, um homem de Nazaré. Ele não vestia púrpura, não carregava espada, não vinha com aparato romano nem com honras do sinédrio. Mas quando seus olhos encontravam a dor, os ossos endireitavam. Quando seus dedos tocavam o que era considerado imundo, a carne se refazia. Quando sua voz rasgava o silêncio, os demônios corriam. Milhares e milhares, sim, milhares de pessoas foram curadas por ele, com uma única palavra. E ainda assim, ele foi rejeitado, crucificado, esquecido por muitos dos mesmos que andaram de volta para casa, depois de anos sem sentir as pernas. Porque um homem que curava foi morto como um criminoso? Porque aquele que dava vida foi sentenciado à morte? O que havia por trás dessas multidões que o seguiam de dia, mas gritavam, crucifica-o, de noite? Há um segredo oculto por trás desses milagres, um padrão invisível por trás da multidão. E quando você entender, vai perceber que essa história não ficou no passado. Ela está acontecendo agora, com você. Nos Evangelhos, os milagres de Jesus explodem como trovões no meio de uma noite sem esperança. Marcos diz, toda a cidade se ajuntou à porta. Mateus conta que traziam todos os enfermos, endemoninhados, paralíticos, e ele os curava a todos, um por um, em sequência, sem exceção. Não eram curas discretas, não eram pequenas melhoras. Era poder bruto, direto, que invertia leis naturais. Cegos de nascença enxergavam, surdos escutavam pela primeira vez, pele leprosa se tornava como de um bebê, pernas secas voltavam a andar. Mas há algo estranho no padrão dos relatos. Jesus nunca curava só por curar, nunca fazia milagres só para mostrar que podia. Sempre havia uma conexão, uma declaração, uma revelação, um confronto. Em João 5, o paralítico do tanque é curado, mas depois Jesus o encontra no templo e diz: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em Marcos 2, o paralítico desce pelo telhado. Mas antes de curá-lo, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. As curas eram sinais, mas não apenas sinais de compaixão. Eram sinais de autoridade, sinais de identidade. Cada milagre era um sermão encarnado, um grito silencioso dizendo: o reino chegou, o rei está aqui. Mas você está pronto para reconhecê-lo? E aí está o problema. Porque muitos queriam a cura, mas poucos queriam o reino. Muitos queriam o toque, mas rejeitavam o trono. Eles amavam o que Jesus fazia, mas não queriam quem ele era. E quando ele começou a confrontar, quando ele começou a exigir arrependimento, quando ele disse, negue-se a si mesmo, quando ele expulsou cambistas do templo, quando ele denunciou os religiosos como filhos do diabo, eles perceberam. Esse não era apenas um curandeiro, esse era um rei, e todo rei exige um trono. E para ele reinar, outros teriam que sair. A ira começou a ferver entre os líderes, mas o povo também se virou. Porque quando as curas não vinham no tempo deles, quando o pão não multiplicava todo dia, quando as palavras ficavam duras demais, eles iam embora. João 6,66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus curava, mas não era a cura que ele buscava. Era o coração, e os corações estavam apodrecidos. É por isso que o mesmo povo que gritou Hosana na entrada triunfal, gritou crucifica poucos dias depois. Eles queriam um milagreiro, receberam um Messias. Mas o Messias veio com coroa de espinhos e um convite para morrer. Eles recusaram e ele foi entregue, traído com um beijo, negado com palavras,
abandonado pelos que curou. E hoje, o que mudou? Quantos ainda buscam milagres, mas rejeitam o Messias? Quantos querem promessas, mas não suportam o processo? Quantos lotam igrejas em busca de alívio, mas não suportam um sermão que fale de cruz? Estamos repetindo o mesmo erro. Celebramos o toque, ignoramos a voz. Queremos as bênçãos, mas não queremos o reino. E no fim, muitos vão ouvir: não vos conheço. Porque os milagres não salvam. Eles apontam, eles revelam, eles confrontam. E se você não vê Jesus nos milagres, você vai acabar rejeitando Jesus, mesmo quando ele estiver bem na sua frente. Ele curava, mas também dividia. Porque o verdadeiro milagre não era o corpo andando, era a alma reconhecendo quem ele era. E por isso, cada cura era uma espada, uma linha traçada entre luz e trevas, entre fé e fascínio. Os religiosos tremeram, não pelas curas, mas porque as multidões o chamavam de filho de Davi, Messias. E se ele fosse o Messias, eles estavam do lado errado da história. Mas o povo também não era inocente. Eles o seguiam enquanto havia pão. Eles o exaltavam enquanto havia espetáculo. Mas quando Jesus falou de cruz, quando disse que o grão de trigo precisava morrer, quando pediu renúncia, entrega, transformação, eles se calaram. O silêncio foi a pior resposta. Nos bastidores, o sinédrio se movia. Os sussurros tornaram-se conspirações. Os milagres tornaram-se ameaças. E Jesus, o homem que fazia cego enxergar, passou a ser tratado como um perigo público. Mas ele não fugiu. Ele não recuou diante do caos. Ele foi direto ao centro do templo. Direto à religião morta, direto ao sistema que usava Deus sem conhecer Deus. E ali, ele virou as mesas, derrubou moedas. Fez um chicote com as próprias mãos, expulsou cambistas e gritou: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Ali, ele selou sua sentença de morte, porque Jesus não veio apenas curar. Ele veio derrubar reinos, começando pelos reinos internos, aqueles escondidos no coração humano. E os corações não suportam ser confrontados. Um a um, os líderes começaram a planejar. Como o mataremos sem causar tumulto? Como pegá-lo em alguma palavra? Como silenciar aquele que expõe nossa podridão com um só olhar? Mas não foram os romanos que o entregaram, nem os soldados que o capturaram. Foi um amigo, um dos 12, um que o viu multiplicar pães, e mesmo assim o vendeu por moedas que nem conseguiu gastar. Jesus foi preso como criminoso, julgado como traidor, torturado como escravo e crucificado como maldito. E ali, naquele madeiro, a mão que tocava cegos foi transpassada por pregos. A boca que dizia levanta-te foi secada pela sede. O olhar que via além da carne se fechou pela dor, e o céu se escureceu, a terra tremeu, os mortos saíram dos túmulos, porque o mundo inteiro sabia. Algo estava acontecendo ali, que nenhum olho humano jamais poderia compreender totalmente. Mas o detalhe mais sombrio é esse. Enquanto ele morria, poucos estavam lá. Onde estavam os leprosos curados? Onde estavam os cegos restaurados? Onde estavam os paralíticos que dançaram? Onde estavam os milhares? Sumiram. Desapareceram nas sombras do comodismo. Silenciaram sob a pressão do império. Recuaram diante da cruz. E Jesus morreu, cercado por soldados, ladrões e zombadores. Mas não foi o fim, porque ao terceiro dia, o Messias rejeitado, o curador desprezado, o Cristo crucificado, ressuscitou. E ali tudo mudou, porque agora quem o buscava por interesse desapareceu. Mas quem o reconhecia como Senhor recebeu um novo tipo de cura, uma cura mais profunda, não nas pernas, mas na alma, não nos olhos, mas na eternidade. E o que isso nos diz hoje? Vivemos numa geração que corre atrás de bênçãos, que enche audipórios, que canta sobre milagres.
mas que recua diante da cruz. Vemos dias onde multidões ainda gritam por cura, mas não suportam arrependimento. Pregadores são ovacionados quando prometem portas abertas, mas são odiados quando falam sobre pecado. Igrejas viraram centros de bem-estar. Cultos se tornaram shows. Milagres viraram marketing. E Jesus está lá fora, batendo, esperando, oferecendo algo mais profundo, mais eterno, mais doloroso e mais libertador. O que ele fez nos evangelhos, ele ainda faz hoje. Ele ainda cura, mas mais do que isso, ele ainda confronta. Ele ainda pergunta: vocês querem me seguir ou só querem o que eu posso dar? E essa é a pergunta que separa a multidão de discípulo, curado de convertido, religioso de remido. Talvez você esteja ouvindo isso porque já correu atrás da bênção, já buscou a solução, já pediu a cura. Mas hoje o Messias está diante de você, não com pão, não com óleo, mas com cruz. Você aceita? Ou vai fazer como os outros? Vai se afastar, silenciosamente, de volta para casa, andando, mas vazio. A história se repete. Milhares tocados, poucos transformados. Porque o milagre nunca foi o fim. Era só o início, um convite, um sinal, um alerta. O verdadeiro poder de Jesus não era fazer cegos verem, era fazer mortos viverem. E para isso, a cura física era só o ensaio. A cura real vem com entrega, com sangue, com renúncia. E hoje ele ainda pergunta: você quer ser curado? Mas não só no corpo, na alma, na mente, na eternidade. Porque se você busca apenas o toque, vai perdê-lo. Mas se busca a voz, vai conhecê-lo. E aí, nunca mais será o mesmo.